Pessoal, por acaso vocês já tiveram a ideia de colocar uma cortina no lugar da porta da lavanderia ou do closet de vocês? Bom, se vocês já tiveram essa ideia, pode ser até meio estranho, mas se vocês já tiveram essa ideia, eu imagino que vocês devem ter tido a dúvida. Ah, mas qual varão eu vou colocar? Geralmente, os varões que a gente acha na internet pra comprar, geralmente são de 2 metros, 3 metros pra colocar na janela, aquelas janelas grandonas que a gente tem em casa. Bom, hoje eu trago a solução pra vocês. Eu vou trazer pra vocês um varão de 1 metro que a gente tem aqui, que ele é perfeito. Ele tem revestimento em PVC, bom, não vou dar muito spoiler. Fica no vídeo que vocês vão ver o quão esse varão é bom, a qualidade dele, pra colocar aí na porta de vocês e vocês conseguirem colocar a cortina. Bom, pessoal, imagino que a iluminação deve ter ficado diferente agora porque acabou a bateria de uma câmera, mas eu trago pra vocês o nosso varão. Bom, pessoal, eu imagino que a maioria de vocês deve entender o que é um varão, deve saber o que é um varão, mas pra quem ainda não sabe o que é um varão serve pra a gente botar a cortina. Ou seja, a cortina ela sempre vai, tanto as com ilhós, que seria aquelas argolinhas, como, bom, as mais diversas cortinas, elas sempre vão em um varão suspensas. Bom, pessoal, e como vocês podem ver, ele tem 1 metro, ou seja, geralmente vai dar certinho praticamente em uma porta. Se não der na tua porta por ser muito grande, tu pode estar cortando com uma serrinha. Não é proibido fazer isso, até porque quando tu compra, ele faz a forma que tu quiser com ele. Mas ele não é extensível, tipo, ele é tamanho único, ou seja, tu vai fixar ali, vai fazer a instalação dele e ele vai ser tamanho único, não tem como tu aumentar ele. Então ele tem apenas 1 metro e se tu quiser deixar ele menor, tu consegue cortar uma parte dele. Então, no pacote do varão, pessoal, vem, claro, esse plástico envolvendo ele, pra não acabar arranhando essa pintura que é feita em PVC e depois eu vou explicar o motivo. E também vem essas rosetas ou flanges, que muita gente conhece, eu conheço pelo menos por flange, pode ser suporte também, enfim. Bom, pessoal, e vem junto com os flanges as 4 buchas, que seriam 2 de cada ladinho, vou mostrar pra vocês um pouco mais de perto. Opa, perdão. As 2 buchas e os 2 parafusos, que vão um de cada lado, ó. Um aqui, um aqui. Tu vai colocar na parede, um em cada lado. Tu vai botar um nível ali pra ficar bonitinho e tudo mais. Vai medir, até com o próprio varão tu consegue medir. Ah, minha mão tá de alface hoje, pessoal. Aqui tu travou ele fica bem travadinho. Tu vai botar dos 2 lados e vai medir certinho com o nível pra ver como ele vai ficar. Entendeu, pessoal? Então esse daqui seria o varão. Bom, pessoal, explicando um pouco sobre a formação dele, o material utilizado nele. Primeiro que esse tubo aqui, que no caso seria o varão, ele é feito em aço carbono, revestido por uma camada de tinta feita em PVC, uma tinta plástica feita em PVC. Por qual motivo? Primeiro de tudo, o aço carbono ele já é algo mais difícil de enferrujar, de oxidar, enfim. E a tinta feita em PVC, ela é justamente para melhorar ainda mais essa resistência dele. Ou seja, se ela vai ficar em um local úmido, tu pode botar aí no teu banheiro, pode colocar também na lavanderia, que ele não pode acabar sendo um local úmido, não vai ter nenhum perigo de enferrujar e ficar exposto aquela ferrugem ali pra todo mundo ver. Bom, pessoal, ele é muito resistente, apesar dele não ser muito espesso, que no caso ele não tem uma grossura tão grande, o cano dele, ele tem 19 milímetros, mas apesar dele não ser tão grosso, ele é muito resistente, ele vai aguentar tranquilamente as tuas cortinas mais leves, até médias aí, que tu queira colocar numa porta, até porque é uma porta, né, pessoal? Então a gente não vai botar uma blackout ou... Bom, depende do teu uso, na verdade, tu que vai decidir, o varão é teu. Mas eu imagino que talvez aquelas cortinas de veludo, que são mais grossas e tudo mais, elas podem acabar com peso, como vai estar um peso concentrado no meio, aqui vai estar os dois segurando e vai ter um peso concentrado no meio. Então pode acabar amassando o teu varão. Então, bom, eu imagino que vocês devem tomar muito cuidado com a forma que vocês vão colocar e o que vocês vão colocar nesse varão. Bom, pessoal, agora eu vou fazer de forma rápida e resumida uma instalação pra vocês. Bom, minha editora provavelmente vai colocar no timelapse, pra ficar mais rapidinho e vocês entenderem mais ou menos como funciona. Mas vai estar aqui, durante o vídeo, vai estar o passo a passo, mostrando que primeiro a gente precisa marcar a furação, utilizar um nível ali pra ver se tá certinho. Depois a gente vai fazer o furo com a furadeira, ou com algum outro tecido que vocês tenham em casa, tem aquela furadeira manual. A gente vai colocar a bucha, os dois furos, na verdade, né? A gente vai colocar a bucha, vai botar o parafuso e ficou pronto para uso. Vocês só precisam colocar depois a cortina no varão e fechou. Colocou a cortina no varão, encaixou o varão e tá a cortina ali certinho. Então eu vou fazer rapidinho essa instalação para vocês. Provavelmente minha editora vai botar rápido o vídeo para vocês e vocês vão entender mais ou menos como funciona. Bom, pessoal, continuando com vocês em outro dia agora, como vocês puderam ver ali, a instalação dele é muito simples.
Não precisa de duas pessoas, apenas uma pessoa já dá conta tranquilamente. Só pra deixar meio claro pra vocês que aquela cortina e aquele varão, elas já estavam naquele local. Por isso que provavelmente vocês podem ter visto que a bucha já tava ali. Foi mais uma encenação que eu fiz pra vocês entenderem como funciona a forma que a gente mede ele ali. E eu não tinha nível, por isso que eu botei o telefone ali quando eu fui ajustar o varão, sabe? Então, era mais uma ilustração pra vocês verem como é fácil a instalação desse varão para ser colocado no local. Bom, pessoal, agora continuando com vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre a resistência desse varão. Bom, vocês não vão conseguir colocar, por exemplo, uma cortina de veludo ou um blackout um pouco mais grosso, um pouco mais pesado nele. Por quê? O varão, apesar dele ser resistente, ele continua ainda sendo meio fino. A espessura dele é de apenas 19 milímetros, ou seja, tu consegue tranquilamente botar uma cortina de voal nele, aquelas cortinas que são só uns fiozinhos assim pra decoração. Vocês com certeza vão colocar tecidos mais leves, cortinas de tecido mais leve, como a Elanca, que eu já trouxe vídeo aqui no canal sobre o vídeo da cortina Elanca contra a cortina feita de micropercal ou apenas da Elanca mesmo. Vocês conseguem colocar tranquilamente a cortina no varão, porém, como ele vai ficar preso em dois lados, se tu colocar uma cortina mais pesada, botar no meio, alguma coisa assim, ele pode acabar. Tipo assim, eu não consigo, por exemplo, sabe? Mas ele pode acabar dobrando no meio ou amassando. Enfim, ele é muito resistente, mas nesse caso ele pode acabar dobrando. Se tu colocar uma cortina muito pesada nele, ou se tu acabar pendurando toalha nele, tu saiu do banho ali, tu pendurou a toalha nele, molhado e tudo mais, ele pode acabar se deformando, ele pode acabar dobrando, tendo algumas marcas. Enfim, eu recomendo que vocês não coloquem nada muito pesado nele, principalmente toalha molhada, que acontece muito em banheiro e tudo mais, o pessoal colocar ali pra secar. Eu recomendo que não seja colocada nele, porque pode ser que com o tempo ele venha a se deformar, pode ser, não ser instantaneamente, mas com o tempo ele pode acabar se deformando. Bom, pessoal, agora na questão da durabilidade e manutenção, que também cabe um pouco naquela questão ali da resistência, eu posso citar a camada de PVC. Por quê? Na questão de durabilidade, o que a gente mais pode ter medo é a questão de oxidar ou acabar enferrujando, principalmente por ser aço, ele pode acabar oxidando, enferrujando e tudo mais. Porém, essa camada de PVC que ele tem aqui, a tinta, que ele tem o revestimento dele aqui, ela não deixa que isso aconteça. Por quê? Por ser feita em PVC, é uma tinta um pouco mais grossa e tudo mais, não vai acontecer de acabar pegando umidade ou pegando, por exemplo, gordura da cozinha. Bom, é um exemplo. Mas se tu for colocar perto da cozinha, não vai pegar gordura ali. Ou, enfim, os mais diversos problemas que pode acabar acontecendo. Dificilmente vai acontecer naquele varão ali, essa questão da ferrugem e da oxidação, principalmente por conta da questão ali da tinta de PVC, porque ela é muito resistente e é uma tinta espessa, então não vai deixar que a água penetre, a umidade penetre ali e tudo mais. Agora, uma coisa que cabe tanto na manutenção como nas dicas de uso, seria a questão de não utilizar produtos muito abrasivos. Bom, eu imagino que ninguém vai utilizar ali uma água sanitária ou algo que seja ácido para poder limpar um varão. Mas mesmo assim eu tenho que explicar para vocês que não é necessário utilizar produtos muito abrasivos. Eu recomendo que utilize apenas um paninho ali com, bom, no máximo um koala que seja, sabe? Que é um desinfetante assim um pouco mais levinho, que não seja tão abrasivo. Mas não seja utilizado produtos muito abrasivos, porque pode acabar tirando essa questão, essa camada de tinta PVC, pode acabar danificando ela. E caso isso aconteça, o teu produto ele vai ficar menos resistente. Querendo ou não, aquilo ali é uma camada de resistência, é uma camada de proteção. Ou seja, se não tiver aquela camada de proteção, o teu varão ele pode acabar enferrujando naquela parte ali que não tem mais a camada de proteção, ele pode acabar oxidando, enfim, são diversos problemas que ele pode ter. E qual é o problema disso? Primeiro que teu varão ele pode acabar tendo até buracos por conta da ferrugem. E segundo, que a ferrugem ela pode acabar deixando o teu varão mais frágil, que não aquela parte ali com ferrugem ela pode ficar mais frágil, principalmente se for no meio ali pode acabar quebrando mais facilmente ou amassando mais facilmente o teu varão. Outra coisa também, a questão da ferrugem, se tu colocar uma cortina muito clara ali ou algo assim e ficar passando de um lado pro outro, a ferrugem, querendo ou não, ela vai manchar aquela cortina. Ou até uma camisa assim da cor, minha cor, assim, um pouco mais escura e tudo mais, ela vai acabar manchando aquele tecido. E eu sei, eu tenho experiência, por experiência própria, que a mancha de ferrugem é muito chatinha de tirar da roupa ou de qualquer outro tecido. Então eu recomendo que vocês não utilizem produtos tão abrasivos, porque pode acabar criando ferrugem ali, ou, enfim, diversos outros problemas no teu varão, se tu tirar aquela camada de PVC. Agora, continuando naquela questão das dicas práticas e cuidados. Bom, primeiro de tudo, pessoal, quando vocês forem furar a tua parede, colocar o teu varão e tudo mais, cuidem, primeiro, na qualidade da bucha que vocês vão colocar. O que eu recomendo? Bom, a bucha que vem junto com ele é perfeita para qualquer tipo de parede. Vocês podem ver aqui, ó. Essa buchinha, ela vai servir, vai dar tranquilamente no tranco. Não vai utilizar qualquer bucha que tu tiver na tua casa, porque pode ser que não seja uma bucha de tanta qualidade. Não falando da bucha de vocês, mas pode ser que não seja uma bucha de tanta qualidade e acabe rodando naquele buraco. E segundo,
pelo amor de Deus, dá uma olhadinha na qualidade da parede, na qualidade do cimento ali, principalmente quando vocês forem furar. Por quê? Lá em casa, quando eu fui instalar um varão há um tempo atrás, não esse de parede, mas um varão pra botar botar cortina normal mesmo. Eu fui colocar o varão lá, eu furei a parede, tá, com o tempo, eu botei ali a bucha, bom, na hora ficou tranquilo. Mas eu já achei estranho que quando eu botei o parafuso, parecia que ele tava rodando ali. Eu, tipo, na hora eu não senti, sabe, porque o flange ele tava na frente. Tipo, era um flange de um só buraco. Daí eu botei ali e ficou rodando. Eu já senti meio que ficou rodando. Depois de um tempo que o varão ele tava ali, eu senti que uma parte começou a cair. Daí eu fui olhar e realmente a parede ela tava toda podre, assim, sabe? Por conta da umidade, geralmente o cimento ele começa a ceder e ficar esfarelento. E a parede, depois quando eu fui ver, ela tava toda esfarelada. Daí eu tive que dar uma lixada, pegar uma espátula, quebrar tudo ali onde tava com problema e botar uma argamassa ali e tudo mais pra conseguir corrigir o problema. Mas dá uma olhada boa se tua parede não tá podre, até pra evitar que caia a tua cortina, pra evitar que tu gaste dinheiro à toa com o varão e acabe quebrando o varão, amassando. Se cair, pode acabar amassando e tudo mais. Então tome muito cuidado com isso, pessoal. E lembrando, né, pessoal, quem tem aí parede de drywall ou de gesso, que é aquelas paredes ocas, eu recomendo que vocês comprem uma bucha específica pra esse tipo de parede. Aquelas buchas que abrem assim, ó. Quando tu bota o parafuso, tu segura ali e elas vão abrindo assim, ó. Ou assim, enfim. Mas eu recomendo que vocês comprem uma bucha específica pra esse tipo de parede. Porque, bom, aquela bucha ela até pode dar certo, mas eu imagino que esse tipo de parede seria muito melhor aquelas buchas que abrem assim e que tem uma cabecinha pra fora para que não entre totalmente a bucha pra dentro. Então eu recomendo muito que vocês comprem uma bucha específica para esse tipo de parede, até pra garantir que o varão de vocês vai continuar bem fixado e não vai cair por qualquer coisa. Porque até se tu deixar ali muito solto, pode acabar caindo o varão, ou ficar solto, enfim. A gente não quer isso pro nosso varão, né, pessoal? Tá, agora tu me pergunta, aonde é que eu compro esse varão aí? Pessoal, eu vou estar deixando na descrição abaixo ou no comentário fixado o link do varão para quem tiver interesse de comprar e instalar o varão aí na casa de vocês. E agora, outra pergunta que geralmente fazem. Nossa, tá, eu gostei dessa ideia aí de colocar uma cortina no lugar da minha porta, no lugar da porta da minha lavanderia, do meu closet e tudo mais. Aonde é que eu compro? Primeiro de tudo, eu gostaria de mostrar pra vocês o kit que a gente também vende, e eu vou estar deixando aí na descrição, que seria o varão mais uma cortina feita em malha elanca. Seria uma malha um pouco mais leve, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ela. Bom, aqui seria a cortina. O kit vem bem embaladinho, com duas pontas de papelão, para que não fure o saco e acabe não amassando o varão. Aqui é o saco. E aqui seria a nossa outra cor de varão. Além do varão tabaco, a gente também tem um varão na cor branca. Deixa eu só pegar aqui. Eu bati na minha cara com o varão. Mas esse daqui seria o kit. Os dois vêm juntinhos. Bom, além dessa história toda do varão, tu vai precisar apenas instalar o varão e colocar a cortina, como eu mostrei no vídeo. Inclusive, essa malha é a mesma que a gente tem na cortina, aquela lá que eu mostrei no vídeo. Aqui seria as duas cores de varão que a gente tem. Então, pessoal, eu vou estar deixando no link aí da descrição também o nosso kit de varão com cortina. A gente tem 7 cores de cortina. Inclusive, a gente já fez um vídeo aí no canal. Eu vou estar deixando o link na descrição também do vídeo que a gente fez sobre a cortina de malha elanca. Enfim, é uma cortina muito interessante. A gente coloca ali, ela não tampa totalmente a luz, justamente para deixar um ambiente um pouco mais leve, um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais aconchegante. Então, da mesma forma que eu mostrei pra vocês a cortina que a gente tem lá no nosso escritório. Então, eu recomendo muito pra vocês essa cortina também. A gente tem 7 cores, que seria a preta, a marrom, a rosa, a azul, a vermelha, a cinza. Eu falei branca? A branca e a avelã. São 8 cores, na verdade. Então, a gente tem 8 cores de cortina. Tu pode comprar tanto a cortina avulsa como o varão avulso, ou tu pode comprar o kit, que ambos os dois que saem de um preço e ficam mais barato, no caso, com o kit. Então, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Eu gostaria muito da opinião de vocês, se vocês gostaram do vídeo, se vocês teriam interesse em comprar esse tipo de varão, se vocês têm aí na casa de vocês uma cortina para substituir a porta do closet de vocês, é apenas um exemplo. Mas se vocês teriam esse tipo de cortina para tampar uma porta, bom, no vídeo eu falo sobre o objetivo dela, que não necessariamente ela vai substituir uma porta, mas para locais assim que tu queira que dê uma arejada, que dê bom, que o ambiente fique um pouco mais aconchegante, não fica aquele tudo tampado com porta e tudo mais. Enfim, vai de gosto pra gosto. Eu tenho lá na minha casa e eu gosto muito da minha cortininha. Então, deixem nos comentários se vocês teriam interesse em comprar esse varão. Se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho, se inscreve no canal pra ajudar a gente. E um tchau, tchau, pessoal.